era possuído por uma legião de demônios, homem este não judeu, cidade esta não que seguia os preceitos judaicos. E esse homem vai falar que tinha uma legião de demônios, e quando você entende legião, são mais de 1.000, uma legião de romanos, eram 6.000 romanos, e Jesus, mesmo assim, vai até esse homem e o cura. Nós vemos um Jesus já expandindo e estendendo a sua graça, não só ao povo judeu, mas também aos gentios. E um ponto que Marcos traz aqui, ele relata, né, na questão do evangelho, é que quando Jesus entrava no barco, o homem que havia sido curado por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Homem, volte para casa, para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu, vírgula, e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam quando ele dizia: Este homem, não judeu, um gentil, um homem endiabrado, um homem que seria a escória, um homem que era aquele que todos passavam de lado, temiam. Era aquele que estava pregando. Era aquele que estava levando o nome de Jesus a lugares em que Jesus não era bem visto. Mas pelo seu testemunho, pela sua cura, este homem conseguia levar a palavra de forma concreta de quem era Jesus. Mas, Helder, não consigo entender ainda. E aí o texto nos traz, na mesma frequência, Jesus saindo de lá e chegando e parando o barco, e vê de frente com aquele fariseu todo com as roupas indumentárias. Ele fala que Jairo, o chefe da sinagoga, estava te esperando. Aqueles que contestavam a autoridade de Cristo, fariseus, aqueles que queriam a morte de Cristo, aqueles que estavam tramando. Dentre eles, Jairo, que tinha acesso aos comentários e tudo que vinha acontecendo de Jesus Cristo naquela região, por ter uma situação específica e de urgência em sua casa. A sua filha estava passando mal e ele precisava de algum apoio. Ele foi buscar as últimas consequências. E muitas vezes nós agimos dessa forma também. Vamos buscar algo que não está até no nosso alcance. Fazemos dívidas até mesmo quando tem alguém doente. Vamos buscar um medicamento experimental, vamos buscar um novo conceito médico, porque nós queremos a cura de quem amamos. E aqui Jairo está passando por cima do seu estado social. Jairo está passando por cima da sua reputação. Jairo está colocando o seu poder de chefe da sinagoga de lado para curar a sua filha. E ele tem pressa que Jesus vá curar sua filha. E aquela conversa que Jesus cura já começa a aumentar. A conversa do que aconteceu lá em Decápolis está cada vez maior e vão apertando Jesus. E foi o vídeo que nós começamos a assistir no início. Só que nesse interim, uma outra pessoa impura, uma outra pessoa à margem da sociedade, a mulher que tinha um fluxo de sangue, consegue se esgueirar ali e, para não macular Jesus, para não levar a sua podridão que estava na sua cabeça, porque naquele tempo alguém que estava com sangue era impuro. Da mesma forma que o sangue purificava os pecados, nos preceitos judaicos, quando você mata o animal, você asperge com sangue, você cura ou você troca o seu pecado pela morte do bicho, o sangue do bicho. Quando você está com sangue, você não pode estar no meio, em mesas, em ceias, em contato com outros judeus. E ela, sabendo disso, não toca em Cristo, ela vai e toca na sua orla, na sua roupa, no material, no cinto que Jesus tinha. E ela toca, e ela sente a cura, e Cristo também sente um grande poder, uma grande cura. E ele para ali, mesmo com aquela frequência de ter que ensinar a Jairo, ter que ensinar todos aqueles que duvidavam desse poder de Cristo lá onde ele estava. E ele para e também ensina a mulher, ensina no sentido de dizer que ela se declare, que ela saia dessa escuridão, que ela saia dessa invisibilidade. E ela vai e declara que tocou nele em Cristo. E ele fala assim, ó, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver.
Obrigado. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido. Por que ela estava tremendo e assustada? Porque ela estava imaginando que a sua podridão, que o seu pecado, poderia ter maculado a Cristo. Ela está assustada por isso. Também está assustada porque ela sentiu a cura? Também. Mas aqui a gente não fica claro o que Marcos quer nos dizer. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele e contou tudo o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e seu sofrimento acabou. E Marcos passa para o capítulo seguinte e chega no ponto que eu vou me fixar nessa leitura hoje. Marcos coloca a posição que Cristo fala para nós nesse escrito e que nós lemos todos os dias. Não adianta eu ler a palavra e não a praticá-la. Não adianta eu ler a palavra e não ter fé plena daquilo que eu estou fazendo. Não adianta eu ler a palavra e quando chegar o problema em minha casa, eu aumentar o som do mundo. Eu não me fixar naquilo que eu estou lendo na palavra. Eu buscar, assim como Jairo, a resposta mais rápida, mesmo muitas vezes perdendo a minha reputação. E o que é que Jesus faz? Jesus vai e separa os seus discípulos e os envia 2 a 2, para que eles entendessem e eles, por si próprios, percebessem, sentissem o que é ter o poder de cura, o que é o poder de expulsar um demônio, tudo aquilo que eles estavam vendo Jesus fazer. Jesus lhe dá o direito, lhe dá, a palavra não é direito, mas lhe dá a oportunidade deles pudessem experimentar esse dom de cura, que eles pudessem experimentar com suas próprias mãos. E é o filme que vocês viram rapidamente, em 6 minutos, eles indo e não deixando de falar, de pegar a palavra. Não era a cura pela cura, era para... A gente viu ali que eles, mesmo um curava, o outro levava a palavra, e um ponto importantíssimo no vídeo. Dentre eles, existia um que era manco. E mesmo esse manco conseguiu curar alguém que tinha dificuldade para andar. Às vezes, você não vai estar nem curado por completo do seu problema, mas você vai ser um canal de bênção para outro. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, o que nós recebemos diariamente de Deus e para onde estamos colocando o nosso olhar. E ele segue. O texto, ele faz uma retrospectiva falando de João Batista para falar por que da morte. E ele começa a testar os seus discípulos. João, ou Marcos, escreve que Jesus começa a testar a fé daqueles que foram para o campo e voltaram. A partir do momento que ele traz uma multiplicação dos pães. E aqueles homens que viram milagres no campo voltam para Cristo e Cristo fala: e aí, vamos alimentar esse povo? E eles falam: não, a gente não tem nem dinheiro. E se a gente trabalhasse aqui 10 meses seguidos para poder alimentar esse povo, a gente não vai conseguir. E Jesus fica pensando: eles não aprenderam nada no campo. O que é fazer aqui 5.000 pães para esse povo se alimentar? E aí Jesus continua o teste, no momento que ele sai da multiplicação dos pães, e ele vai de barco, né? Deixa eu só ler para não errar, né? Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra a tempestade. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse o fantasma. Ficaram aterrorizados aos vê-los. Até eles, esses mesmos que tiveram poder, que foram ministrados para poder levar a palavra de Cristo a demônios fortes, a ressuscitar mortos, a fazer cegos enxergarem, estavam gritando fantasma para Cristo. E Cristo imediatamente os corrige. Não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não estavam entendendo, não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Quantas vezes nós vamos ser testados em nossas fés, em nossa fé? Quantas vezes você vai ser testado e vai se perguntar, mesmo vivido de milagres e maravilhas em toda a sua vida, você vai sempre estar agindo como discípulos? Sempre com o pé atrás, se sentindo incapaz, se sentindo em perigo? Ele continua. E ele continua e traz algumas polêmicas, né? Como numa discussão boba em que
perguntam por que eles não fazem, não lavam as mãos antes da refeição. É como se, por que você usa brinco? Por que você tem tatuagem? Por que você está com essa roupa de surf, de banda? Eles estão falando aqui. Observaram que alguns discípulos de Cristo comiam sua refeição com as mãos impuras, sem lavá-las. Não respeitavam a lei judaica. E Jesus chamou a multidão para perto e disse: não é o que entra no corpo que os contamina. Não é a minha mão suja que vai me contaminar, mas é o que sai do meu coração através de minha boca, que vai matar até uma pessoa, que pode também matar, porque a flecha enviada não tem retorno. E ele continua: não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que se contamina, pois é de dentro do coração das pessoas que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, o engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Mais do que nunca, vocês sabem, vocês estiveram lendo comigo desde fevereiro o que é a lei e o que é a graça. Nós não podemos viver cercados por caixa de possibilidades e por caixa de modos operantes, buscando ser fiscais do outro, fiscais do que o outro está fazendo. Porque está transgredindo a lei, porque está tendo contato com um animal impuro, porque comeu camarão, porque tocou com alguém que está ferido, porque entrou numa casa com mofo. Quem leu Levítico sabe o que eu estou falando aqui. É Jesus falando: meu amigo, se você seguir a regra de ouro, que é amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai transgredir regra nenhuma. É como se tivesse uma Ferrari e você está numa rodovia e você sabe que a Ferrari chega a 300 km por hora. Só que você não vai arriscar sua vida para ficar andando 300 km por hora o tempo todo. Mas, infelizmente, quem tem esse carro quer usá-lo ao máximo. E muitas vezes não usa porque tem os radares. E o radar aqui, meu irmão, é essa lei, que às vezes não serve de nada, como lavar a mão antes de uma refeição. Massa, essa lei existiu lá no Êxodo para que eles não pegassem doença. Uma sequência de situações que não vem ao caso. O uso da mão direita, o uso da mão esquerda, que vocês vão ter o prazer, o privilégio de reler sobre isso, o que foi explicado para eles lá atrás, que eles levam até hoje. Mas não é o caso aqui. Ele está ensinando algo muito maior, que em vez de ficar preso a pequenos processos, presos a pequenas doutrinas, como o uso de um cabelo específico, como o uso de uma roupa, se você tiver no seu coração aquilo que ele pediu que você tenha, ou se você não tiver, você pode cair nesse engano, que é muito pior do que você usar um brinco, usar uma tatuagem, ou estar sem a roupa adequada. Todas essas coisas são desprezíveis, pois vêm de dentro, e são elas que contaminam o ambiente. E na sequência, Marcos apresenta para a gente uma outra situação que muitos ficam assim: como é que Jesus chama a mulher de cachorro? Não existe isso. E ele traz aqui, ó: Jesus deixou a Galiléia e dirigiu-se ao norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que eu tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro. Ela implorou para que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, que é Marcos dizendo que ela não era judia, não tinha os preceitos judaicos, nascida em região da Fenícia, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Ou seja, primeiro eu vim ao mundo para abençoar aos judeus, não aos cachorros. Não é certo eu tirar dos filhos para os cachorros. E a mulher responde: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, a sua filha já estava deitada na cama e o demônio já havia caído. Essa reflexão, o pastor que escreve a Bíblia que nós guiamos, ele traz assim: diferentemente das pessoas, Jesus via o nosso mundo de um jeito como ele realmente é. O nosso mundo em que vivemos é uma mistura de forças físicas e espirituais que interagem de maneira misteriosa e poderosa. A lição que se refere à atitude de Jesus para com os gentios, aqueles que não criam nas leis judaicas,
com a frase jogá-la aos cachorros, por que Jesus comparou os gentios, os não-judeus, a cachorros? Jesus era racista? Certamente não. A verdade é muito mais complicada que isso. O chamado inicial de Jesus foi para o povo de Israel, não para o povo de fora da fé judaica, mas numa situação em que a maioria dos judeus tem desprezado de imediato qualquer pedido de uma mulher gentia, Jesus teve compaixão. Em vez de desprezá-la, testou a sua fé. Não fechou a porta diante do pedido dela. Em vez disso, escancarou, apenas para que ela mesma, de forma corajosa, chegasse até ele e pedisse apoio. Alguém que não acreditava na fé de Deus em Cristo, chega a Cristo pedindo apoio. Como nós faríamos se chegasse alguém vestido com todos os trajeitos de uma outra religião de matriz africana, lhe pedindo para que você o abençoasse ou expulsasse o demônio dentro dele? Como você agiria? Ou um bêbado, ou um drogado, ou um travesti? Como você age de forma prática? Jesus constatou o zelo que aquela mulher tinha por Deus. Não rejeitou por conta da sua origem ética, nem por ser mulher. Respondeu ao pedido dela, curando a sua filha da possessão demoníaca sem nem ter ido lá. No final, ela recebeu exatamente aquilo que estava buscando, de um Salvador misericordioso. Hoje, não-judeus de todo o mundo têm esperança nesse mesmo Salvador, que veio primeiro para salvar os judeus, mas morreu por todos nós que cremos nele. Segue Marcos com seus milagres, relatando milagre atrás de milagre. Jesus cura o surdo, Jesus multiplica o pão de novo. Fariseus exigem um sinal de Jesus, e chega no momento da leitura em que Jesus volta a testar os seus discípulos. Jesus e os discípulos deixaram a Galiléia, foram para um povoado perto de Cesareia. Enquanto caminhava, Jesus lhe perguntou: afinal, vocês que estão aí ouvindo todo mundo falar aí, o que eles falam de mim? O que eles falam que eu sou? Eles responderam: o senhor é João Batista, o senhor é Elias, o senhor é um profeta grande. E vocês? O que é que vocês veem em mim? O que é que vocês dizem que eu sou quando te perguntam? É o que está escrito lá em 1 Pedro 3,15. Quando lhe pergunto da sua fé, você tem capacidade de defendê-la? De explicá-la com calma? É o que Jesus está perguntando aqui a eles. E Pedro responde: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu para que não falasse com ninguém a respeito. Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do mundo. Seria morto, mas em 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Eu encerro aqui a nossa leitura porque Marcos começa o capítulo 5 nos mostrando exatamente isso. O povo daquela região temia o gadareno. O povo daquela região vê Jesus expulsar os demônios do gadareno e colocar nos porcos. Os porcos vão para os espiradeiros porque não aguentam os tantos demônios que estão sendo dentro dele e morrem. E o povo que vê esse milagre enxuta Jesus, expulsa Jesus de lá porque a sua base monetária tinha sido afetada. Precisamos observar e aprender com o que está escrito aqui hoje, com o que Jesus vem ensinando aos discípulos e quer nos ensinar. Precisamos tentar colocar os óculos do mundo espiritual em tudo que nós fizermos. Precisamos entender que não precisamos transacionar nada, não precisamos transacionar nossas relações, não precisamos transacionar nossa relação com Deus, nem com nossos irmãos. Precisamos estar atentos, porque tem muita gente nos olhando. E para tirarmos os olhos, como Jesus está falando aqui no 8, do mundo material. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Não é sua força, não é o seu salário, não é seu plano de saúde, não é seu intelecto. É Deus. É a temência a Deus. E ele finaliza dizendo: se alguém quer meu seguidor, negue a si mesmo. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me.
Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, salvará a sua vida. Se alguém se envergonhar de mim ou de minha mensagem, nesta época em que vivemos, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. E para vocês, como é que foi a leitura hoje?